Olá, meus queridos, que bom estarmos mais uma vez juntos aqui para nossa aula sobre o livro de Números. Você sabe, nós estamos no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, e se você estiver gostando do conteúdo desse curso, por favor, divulgue para que novos alunos e alunas possam vir sempre aqui para todos juntos estudarmos a palavra de Deus, está bem? E como sempre, nós temos que começar a nossa aula convidando o autor da vida, o nosso Criador, o Senhor Deus, para que possa nos iluminar no estudo da sua palavra. Então vamos juntos orar a Deus? Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nos tens dado. Que a tua palavra possa agora falar ao nosso coração. Que todos nós tenhamos a convivência com teu Santo Espírito, a clareza de entendimento da tua revelação e que possamos colocar em prática aquilo que aprendermos da tua palavra. Por amor do teu Filho nós oramos. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos, vamos agora então continuar uma problemática que eu terminei, na verdade, na aula passada, sobre os números tão grandes, aparentemente exagerados, do livro de Números. Pois bem, na aula anterior eu deixei aberto com você uma problemática, para mim a maior problemática que temos em relação ao livro de Números. Eu me refiro àquela cifra enorme do censo dos filhos de Israel que estavam ali em Canaã. Você sabe, pelos números da Bíblia, se eu tomá-los literalmente, a população de Israel deveria ser de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas ali. Esses números não batem com a realidade de Canaã. Eu afirmei para vocês que Canaã deveria ter, no máximo, na melhor das hipóteses, em torno de 2 a 3 milhões de pessoas morando em Canaã. Então, se os hebreus fossem 2 milhões e meio de pessoas, como justificar a verdade bíblica, a anotação bíblica de que eles eram pequenos em número em relação a outros povos de Canaã e mesmo em relação ao Egito? Eu também anotei para vocês que, arqueologicamente falando, esse quadro de 2 milhões e meio de hebreus andando por Canaã não coincide com o tamanho das cidades que estão ali. Por exemplo, eu vou adiantar para você um pouco sobre Jericó, a famosa cidade de Jericó. Não apenas Jericó, mas se eu pegar também Hatzor, que foram cidades destruídas por Josué nas batalhas de Josué. Nós vamos estudar isso ainda à frente. Jericó era um sítio arqueológico muito pequeno. Então não teria por que 2 milhões e meio de pessoas terem medo de Jericó. E quando eu falo 2 milhões e meio de pessoas, eu estou falando de um exército de hebreus de 600 mil pessoas, 600 mil homens, 600 mil combatentes. É um exército muito grande para uma cidade de Jericó que não tinha nem 10 mil pessoas morando ali, umas 3 mil pessoas no máximo. Como é que eles podiam ter medo de uma fortaleza como Jericó? Então, quando eu pego a realidade arqueológica de Canaã, os prováveis números da população de Canaã, eles não batem com as cifras que eu encontro no livro de Números e também no livro de Êxodo, percebeu? E eu apresentei para vocês aqui algumas hipóteses, algumas soluções que são apresentadas para justificar essas cifras tão elevadas no livro de Números. Uma delas foi a ideia de que houve corruptela do texto bíblico ao longo dos anos, quando o texto era copiado e recopiado, algum escriba acabou acrescentando algum algarismo a mais e os números então ficaram exagerados. Mas eu falei que essa hipótese ela não se sustenta porque em Qumran nós descobrimos cópias do livro de Números datada do primeiro século antes de Cristo. E essa cópia do livro de Números que foi encontrada em Qumran mostra a mesma cifra que nós temos na Bíblia moderna. Então, fica incongruente falar que houve uma alteração ao longo dos anos. Por pelo menos 2 mil anos de cópia da Bíblia, ela está aqui intacta. Por pelo menos 1000 anos, se eu considerar as cópias medievais em hebraico e as cópias de Qumran, eu posso dizer que por pelo menos 1000 anos, os manuscritos da Bíblia não foram alterados no que diz respeito às cifras que apresentam. Então essa hipótese fica descartada, pelo menos até termos uma nova informação, uma nova evidência. Uma outra hipótese que foi levantada também, eu já coloquei para vocês, seria a ideia de que aqueles números são fictícios, são uma hipérbole. Aí houve até uma comparação dos números da Bíblia com outros números de atestados de guerras,
estelas que contam vitórias de reis, mas eu mostrei que isso também não procede, em primeiro lugar, porque o livro de Números, ele foge, em termos literários, da proposta, do estilo daqueles outros textos da Babilônia, da Síria, que foram apresentados, ou mesmo do Egito, que falam do número de carruagens, de cavaleiros, de soldados, de infantaria. E mesmo esses números não são tão grandes como os números que apresentam na Bíblia. Eu mostrei para vocês, por exemplo, na Batalha de Kadesh, que o Egito tinha em torno de 20 mil soldados, e os hebreus aqui aparecem com 600 mil soldados. A discrepância é muito grande. Então eu apresentei aquela ideia que mais me encanta, que eu sou mais, assim, apoiador dessa ideia. Seria o fato de que Elep é um nome que pode significar tanto mil, quanto famílias, quanto unidades militares. Mas eu admiti para vocês também no último programa que mesmo essa ideia que mais me encanta, de entender a palavra hebraica Elep como significando não apenas mil, mas unidades militares, o que tornaria os hebreus não com um exército de 600 mil homens, porém com 600 unidades militares de homens. Isso facilita, por um lado, a questão, mas não resolve todos os problemas. E hoje vou mostrar para você as dificuldades também com esta ideia, que para mim parece a mais razoável provisoriamente. E repito o que eu falei na aula anterior. Nós temos em todas as áreas do mundo acadêmico aquilo que chamamos de verdades provisórias. O que são verdades provisórias? São aqueles elementos, aquelas conclusões com as quais os acadêmicos trabalham com base nas evidências que eles possuem. Por exemplo, eu disse para vocês que até pouco tempo a biologia entendia que para ter vida é imprescindível que haja água e oxigênio. E isso, então, seria uma evidência de que não pode haver vida noutros planetas, pelo menos aqui do Sistema Solar. Porém, encontraram no subsolo da Terra algum tipo de bactéria que ela vive sem oxigênio e sem água. Então, sendo assim, nós já temos agora uma mudança na biologia. É possível haver a existência de algum ser vivo, ainda que seja uma bactéria, um ser microcósmico, que não precisa nem de água, nem de oxigênio, tá certo? Agora, significaria então que eles iriam abandonar toda a biologia? Não, é porque eles estavam trabalhando com as evidências que eles possuíam. Isto vale para a física, para a história, para várias áreas, até para a matemática, tá certo? Há pouco tempo agora, uma das leis matemáticas, um dos pressupostos matemáticos das retas paralelas de Euclides foi reavaliado por novos achados ou novas contas, novas pesquisas que são feitas. Ficou claro isso para você? Eu estou contando tudo isso porque muitas vezes pensa-se que qualquer dificuldade textual em relação à Bíblia Sagrada signifique uma fraqueza da fé, que a Bíblia não é um livro digno de confiança ou que o pesquisador está perdendo a sua confiança no livro sagrado. Não é nada disso. E o crente também não precisa arvorar uma certeza absoluta daquilo que ele não tem. Repetindo, eu acredito que a hipótese de Aleph pode ser uma das hipóteses mais razoáveis para explicar os números, as cifras tão grandiosas do livro de Números. Contudo, eu admito que mesmo essa hipótese tem seus pontos vulneráveis e eu vou apresentá-los aqui para vocês. Vamos ver a primeira aqui. O primeiro problema, a primeira dificuldade com essa hipótese de Aleph significar unidades militares ou famílias e não números, seria o seguinte: quando você vai para Números capítulo 1 e também para o capítulo 26, que apresentam os números aqui, você vê que os números são apresentados de forma quebrada. Eu fiz uma referência a isso na aula anterior. Ou seja, nós temos unidades numéricas que apresentam centenas e dezenas depois de Elep. Ora, se são dezenas e centenas depois de Elep, fica difícil traduzir o termo como sendo família ou unidade militar. Quer um exemplo? Quando eu abro aqui em Números, capítulo 1, por exemplo, capítulo 1, versículo 39, diz assim: foram contados eles da tribo de Dan 602.700. Ora, se eu coloco 62.700 e traduzo 1000 como ela, fica assim: foram contados
62 unidades e 700 o quê? Você vê que a tradução fica um pouco forçada. Da mesma maneira, se eu for contar os demais, eu vou encontrar a mesma dificuldade. Por exemplo, aqui quando fala no verso 43, foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Aí como é que eu coloco 53 unidades militares e 400? A menos que eu entenda que seriam 53 unidades militares e 400 mulheres e crianças, mas isso também seria uma inferência que não está explicitamente no texto. Então, nós temos essa dificuldade para resolver. Ademais, os totais no final dos censos ficam sem sentido e sem relação com os números que vieram antes. Por exemplo, o total no final do primeiro censo seria de 603 unidades de 550. Não faz sentido isso aí, tá bem? Também o número de primogênitos mencionados em Números capítulo 22, versículo 27, fica sem sentido se entendermos como 22 unidades ou clãs. 273 filhos primogênitos seria um número extremamente pequeno. Eu fiz menção disso também na aula passada. Mas eu também não vou acreditar, como alguns teólogos apresentam, que os números aqui seriam apenas simbólicos, fictícios ou importados. Além do claro problema teológico apresentado por tal visão, pelo menos para os evangélicos, essa visão parece fazer pouco sentido da enormidade dos números apresentados, como observa Verhan. Ele diz o seguinte: quanto mais absurdos os números, menos provável é que tenham sido inventados. Assim, parece seguro supor que estes números foram vistos pelo autor ou por aqueles que transmitiram os números como historicamente corretos. Descartá-los como meras invenções parece ser uma saída muito fácil e dar muito pouco crédito ao autor ou aos transmissores do texto. Então, John Verhan é um acadêmico muito respeitado, ele tem vários artigos indexados e ele acredita que os números seriam sim, literais. E a favor dos números literais, eu tenho também que colocar mais alguns elementos que também se chocam com a questão que eu apresentei do Elef, ou Elep, como sendo apenas unidades militares ou famílias. É o seguinte, Flávio Josefo, já mencionei a exaustão o nome dele aqui em várias outras aulas. Flávio Josefo é um historiador judeu do primeiro século. Escreveu Antiguidades dos Judeus e Guerra dos Judeus. E o Flávio Josefo, quando ele menciona esses textos aqui do livro de Números, ele trabalha os números como sendo literais. Flávio Josefo, o Pentateuco samaritano e todas as versões antigas da Bíblia interpretaram Elep em números como sendo 1000. Lembram aquela tradução antiga que eu falei, a Septuaginta, que foi traduzida pelos judeus antes de Cristo para o grego? Nessa versão da Septuaginta, o nome Elep em hebraico é traduzido por 1000 e não por famílias. Isso significa que aqueles judeus que tinham o hebraico da época como sua língua materna, ou pelo menos o aramaico, eles interpretaram que Elep ali significaria realmente 1000. Então eu tenho realmente que levar isso em consideração. Caio e Delir, que são dois autores importantíssimos nos comentários da Bíblia, apontaram em seu comentário que pode fazer mais sentido interpretar a contagem de 22.273 primogênitos como incluindo apenas os filhos nascidos no período entre o Êxodo e a realização do censo, 13 meses depois. E para apoiar essa ideia, eles apontam para o fato de que o primogênito de Israel vivo, antes desse ponto, já havia sido santificado ao Senhor na Páscoa, conforme vemos em Números, capítulo 3, versículo 13. Assim, dificilmente faria sentido para eles serem separados para o Senhor duas vezes. Agora, de qualquer maneira, talvez a dificuldade mais forte em apresentar essas cifras do livro de Números como sendo literais ainda fica por conta daquele texto que eu falei com vocês, de Deuteronômio capítulo 7, onde a própria Bíblia Sagrada admite que os hebreus são pequenos em relação a outros povos, tá certo? Que eles não deveriam temer mesmo sendo pequenos. Note que aqui não se trata de uma questão de falta de fé da parte dos hebreus. É a Bíblia que fala que eles eram pequenos
em relação a outros povos da terra. Eu vou ler a passagem para vocês. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais poderosas e mais numerosas do que vocês. Vejam, o próprio Deus está admitindo que essas nações, essas 7 nações de Canaã, eram mais poderosas e mais numerosas que os hebreus. Ora, se os hebreus tinham um exército de 600 mil homens e o Egito tinha um exército de 20 mil homens, como é que a gente pode dizer que essas nações de Canaã eram mais numerosas que os hebreus? Então nós temos esse ponto aí para o qual nós não possuímos ainda uma certeza, uma definição, uma solução definitiva, mas, como verdade provisória, eu trabalho com a ideia do ELEP, significando unidades militares ou famílias, embora eu admita que esta hipótese, essa possibilidade também enfrenta a sua dificuldade textual. Vamos ver se Deus no futuro nos dá mais elementos que possam amanhã, quem sabe, esclarecer esse assunto, tá bem? Agora eu vou tratar com vocês um pouquinho sobre o esboço do livro de Números. Eu já falei com vocês um pouco sobre as dificuldades do livro, quem o escreveu, qual o seu conteúdo, mas eu acho que fica didático se eu apresentar para vocês agora o esboço, como eu apresentei também em Gênesis, Êxodo e Levítico. Vamos lá. O livro pode ser dividido em 3 seções, que você está vendo aí na sua tela. Num primeiro momento, nós temos Israel no Sinai, preparando-se para partir para a terra da promessa. Esta parte vai de Números capítulo 1 até capítulo 10, versículo 10, seguido pela jornada do Sinai até Cádiz, que seria do capítulo 10, versículo 11, até o capítulo 12, versículo 16. A segunda divisão seria quando Israel está em Cádiz, ou Cádiz. Ali ele atrasou a sua entrada em Canaã por causa da rebelião. O divisor d'águas que eu mencionei na aula passada, que está em Números capítulo 13 e vai até o capítulo 20. Aí você tem a jornada, a viagem desde Cádiz até as planícies de Moabe, que está em Números capítulo 20, versículos 14 a 22. E a terceira e última parte mostra Israel nas planícies de Moabe, antecipando a conquista da terra da promessa, vai do capítulo 22, verso 2 até o 32, 42, seguido de apêndices, que tratam de vários assuntos. Esses apêndices estão no capítulo 33 a 36. Como eu falei na aula anterior para vocês, ora, em termos espirituais, o autor último da Bíblia é o Espírito Santo, nós sabemos disso. Mas, falando em nomenclatura humana, o escritor, aquele que escreveu, o ser humano que estava sendo usado pelo Espírito Santo para escrever o livro de Números, foi, em grande parte, Moisés. Eu falei isso com vocês. Porém, nada impede que Moisés tenha escrito o livro em partes assim separadas e alguém depois de Moisés, ou quem sabe até com o próprio Moisés ainda vivo, um secretário, ajuntou essas partes, as coletou, as sistematizou e colocou algumas anotações, alguns títulos, algumas informações. Eu falei sobre isso na aula anterior. O grosso foi escrito por Moisés, mas a edição pode não ter sido feita por Moisés. Então pode ser que alguém ajuntou esse material em pelo menos 3 partes aí, a partir das paragens do povo de Israel, primeiro no Sinai, depois em Cádiz, depois nas planícies de Moabe, e a pessoa ainda colocou do capítulo 33 até o capítulo 36 alguns apêndices de discursos que Moisés havia feito tratando de vários assuntos sobre o povo. Veja, isto não significa negar a autoria mosaica do livro, muito menos a inspiração profética. Eu expliquei na aula anterior, o fato é que o Espírito Santo pode ter tido uma manifestação maior do que simplesmente ficar no ouvido do profeta ditando palavra por palavra. Eu particularmente não acredito nessa teoria do ditado. Eu acho que Deus inspirou o profeta a escrever a Bíblia, mas o recurso literário, o estilo de redação era do próprio profeta. E nada impede que, com o profeta em vida ou após a sua morte, algum editor tenha ajuntado seus manuscritos
e transformado-os num livro que ficou para a posteridade. Ficou claro isso para vocês? Então não temos muita dificuldade nesse sentido. Eu vou mostrar num mapa essa divisão e você vai entendê-la melhor. Se eu pegar o mapa, eu vejo que justamente o autor sagrado dividiu o livro de Números em 3 partes. Primeiro, a presença deles aqui no Sinai. Depois, a segunda parte, a presença do povo em Cádiz. E a terceira parte, a presença do povo nas planícies de Moabe. Num primeiro momento, nós temos justamente Deus mobilizando o seu povo. Num segundo movimento, nós temos Deus descontente com o seu povo. E num terceiro movimento, nós temos Deus preparando uma nova geração para entrar em Canaã, porque aqueles que saíram do Egito haveriam de morrer no deserto. Então fica fácil você entender o livro de Números. Ó, fácil, olha. O povo no Sinai, o povo em Cádiz, o povo nas planícies de Moabe e alguns apêndices aqui no final. Então são essas paradas geográficas do povo que determinam a história do livro de Números, tá certo? E quais são os personagens mais importantes que aparecem aqui? Em primeiro lugar, o próprio Deus, Yahweh, que é o criador do céu e da terra, que escolheu Israel como sua nação especial e habita no meio deles. Um outro personagem importante que se destaca no livro seria Moisés, o profeta e líder humano da nação de Israel. Ele é o principal porta-voz de Deus para o seu povo e também do povo para com Deus. Ele é um intercessor. Temos também Arão, irmão de Moisés e sumo sacerdote de Israel, o primeiro sumo sacerdote. O seu filho Eleazar, filho de Arão, que tomou seu lugar após a morte de seu pai. Temos também a figura icônica de Balaão, um adivinho contratado de longe. Ele é contratado pelos inimigos de Israel para amaldiçoar o povo de Deus, coisa que ele não consegue fazer. E por fim, temos também a presença de Josué, o ajudante de Moisés que espia a terra e o povo de Canaã. Deus, portanto, o escolhe para ser o novo líder, o sucessor de Moisés. Então são esses personagens aqui, nessa trama que eu falei com vocês literária, que formam o livro de Números. Agora vamos ver um caso aqui delicado em Números capítulo 5, versículos 1 a 29. Será que nós teríamos aqui um caso de misoginia? Esse aqui é um caso muito sério. Eu vou ler para vocês aqui Números capítulo 5, versículo... Eu vou ler a partir do verso 11. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Se a mulher de alguém se desviar e lhe for fiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes da sua mulher, por ela haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará sua mulher ao sacerdote, juntamente com uma oferta por ela, 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não se derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco d'água santa num vaso de barro, e também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará os cabelos dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: Se alguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio de seu marido, você será livre destas águas amargosas que trazem maldição. Mas se você se desviou, quando sob o domínio de seu marido, e se contaminou, e algum homem que não é o seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: O Senhor ponha você por maldição,
e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e inche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para fazer com que inche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: Amém e Amém. Bom, esse aqui é um texto que parece uma grande humilhação para com a mulher. Quando a gente lê assim no primeiro momento, diz a mulher que realmente traiu o marido e aquela que não traiu, mas o marido está tomado por um espírito de ciúme, como diz aqui no verso 14. Espírito de ciúme, ou seja, uma forte opinião ou sugestão de movimento interior desse tipo, ou seja, um espírito bom ou mau. Essa expressão espírito que toma conta da pessoa pode ser uma forma de demarcar o exagero de uma emoção, de um sentimento, ou quem sabe até de um dom. Por exemplo, fala-se muito na Bíblia do espírito de sabedoria, do espírito de rancor. Quando Saul estava meio louco, maluco, diz que um espírito por parte de Satanás o atormentava. Então, se aquele marido está nessa expressão idiomática com um espírito de ciúme, significava que ele estava com ciúme demais. Aí você pode falar, tá, mas o ciúme do marido, então, é razão para a mulher ser tão humilhada? Ir lá diante do sacerdote, pegar água amarga, colocar na mão dela, colocar poeira do santuário ali para ela poder beber naquela água, falar que ela ia ficar amaldiçoada, não é algo de misoginia? Bom, devemos, em primeiro lugar, entender o contexto ao qual a Bíblia foi escrita. E eu sei que alguém já fica chateado quando a gente fala isso, diz assim, não, esse negócio sempre apelar para o contexto, está certo ou está errado. Queridos, quem já conviveu com outras culturas diferentes da brasileira, sabe que esta questão de contexto cultural é muito séria. E é um risco igualmente inócuo tentar avaliar as culturas mundiais com base na nossa cultura. Eu me lembro de uma vez que eu ouvi uma história, não sei se é verdadeira ou fictícia, mas como ilustração ela serve para o que eu quero dizer, que um homem estava na Índia, um missionário até, e ele quando chegou num restaurante na Índia e viu vários indianos comendo com a mão, ele perguntou ao guia dele, escuta, vocês aqui comem desse jeito? Realmente esboçando um ar de nojo. O guia, que conhecia muito bem Londres, de onde viera o missionário, falou, eu sei que o senhor está sentindo falta. O senhor deve estar achando que nós não temos higiene porque estamos comendo com a mão e não com talheres. Mas posso falar uma coisa para o senhor? Nós comemos com a mão, mas fui eu que lavei a minha mão. E eu lavei muito bem a minha mão antes de tocar na comida. E eu sei onde minha mão esteve nas últimas 24 horas e as minhas mãos só passaram na minha boca. Mas vocês, quando estão em Londres e sentam num restaurante, vocês usam um garfo ou uma colher que já passaram na boca de centenas, milhares de pessoas e vocês continuam usando, mesmo sem saber como este garfo, esta colher, foram lavados e como eles estavam nas últimas 24 horas. Isto que eu acho nojento. Comer com a mão é mais higiênico. Percebeu? Na nossa cultura a gente acha estranho comer com a mão. Na cultura deles, eles acham estranho comer com garfo. Um garfo que passou na boca de muitas pessoas desconhecidas. Então não podemos ficar avaliando tudo com base na nossa cultura, nas nossas demandas. Naquela época, havia muitas leis severas sobre a questão do adultério e sim, eu posso afirmar para vocês, comparando com outras leis do Antigo Oriente Próximo, que eram leis punitivas da mulher, infelizmente. Eu vou dar exemplos, não estou defendendo isso. Quando nós pegamos, por exemplo, as punições por adultério no Antigo Oriente Médio, resultaram da antiga crença de que a infidelidade levava à punição divina. No entanto, a única lei de adultério na cidade de Ur III, que era a época de Abraão, demonstra que os sumérios devem ter pensado que os deuses só puniam as mulheres por adultério, porque não há leis na coleção de Ur III que regulassem casos extraconjugais praticados por homens. E a ausência de tais disposições resultou no conceito de que, na antiga Mesopotâmia, adultério era uma ofensa contra o marido, mas nunca contra a esposa. Então você vê que os judeus, os hebreus, já estavam num universo em que quase não havia disposições legais
de ofensas contra as mulheres, era sempre contra os homens. É correto isso? É justo? Não, não é. Mas eu estou mostrando para vocês o contexto ao qual eles viviam. Nós também vivemos um contexto que no futuro pode ser questionado por alguém. Quer um exemplo? Num estado, não sei se é no Texas, nos Estados Unidos, eu vi esses dias essa crítica. Fizeram até uma realidade de um menino de 16 anos tentando comprar cigarros, ele não conseguiu, tentando comprar bebida alcoólica, ele não conseguiu, tentando comprar aquelas raspadinhas de loteria, ele não conseguiu. E o mesmo menino entrou em armas, em uma loja de armas, e conseguiu comprar uma arma de caça. Então você vê que é um disparate. A mesma lei que proíbe um menino de 16 anos de, como eu falei para vocês, comprar uma loteria, de comprar uma bebida alcoólica, um cigarro, ele pode comprar uma arma. E o que um menino de 16 anos pode fazer com uma arma na mão? Só Deus sabe. Outro exemplo que eu posso dar é um questionamento à própria lei brasileira. Se um adolescente de 15 anos mata ou estupra ou até esquarteja uma pessoa, isto não pode ser reputado como crime. Veja bem, ele não fez um crime porque ele ainda é menor de idade. Alguém que viver numa outra cultura pode questionar, mas que absurdo, ele matou como qualquer pessoa mata, mas só porque ele não tem maioridade e não é considerado crime no Código Penal brasileiro? Não, tá certo? Então nós vivemos às vezes em contextos que não são necessariamente aqueles elementos de uma realidade ideal, também assim os hebreus. Eu vou dar um outro exemplo para vocês agora da antiga Babilônia. Quando nós vamos para os códigos de Hammurabi, que nós conhecemos os famosos códigos, as leis de Hammurabi, que chegaram até nós há centenas, assim como acontece em Ur 3, no código de Hammurabi só existe uma lei mencionando o adultério. Ao contrário das leis de Ur 3, a lei do código de Hammurabi prescreve que há uma aguda consciência da responsabilidade masculina. A lei 129 diz o seguinte: se a mulher de um homem for apanhada deitada com outro homem, ambos serão amarrados e lançados na água. Se o senhor da esposa permitir que a sua esposa viva, então o rei permitirá que seu súdito viva. Então o rei permitirá que o seu súdito, ou seja, o outro homem, viva. A Lei 129 revela que a velha Babilônia considerava os amantes uma unidade responsável. Ou seja, você vê ali que os dois iriam ser penalizados, não apenas a mulher. Aqui você tem, portanto, a lei de Hammurabi, que eu havia mencionado para vocês, e do lado você tem um trechinho das leis de Mari. É importante dizer que nas leis de Mari tem algo parecido com o livro de Números, onde há prescrição para a mulher que é suspeita de adultério. E tanto nas leis de Mari como nas leis da Babilônia, a situação de uma mulher suspeita de adultério era terrível. Parece até aquelas regras que havia com as bruxas medievais. Para provar que ela não era uma bruxa, você se lembra? Ela tinha que ser jogada com uma pedra no rio, e se ela flutuasse e não morresse, é porque era bruxa, então ela seria morta. Se ela morresse, é porque não era bruxa, mas pelo menos morria salva. Ou seja, a mulher morreria de qualquer maneira. Também nessa época havia prescrições que se o marido desconfiasse que a mulher era uma adúltera, a única forma que ela tinha de provar que não era adúltera seria nadar num rio com piche, com betume e sobreviver. Imagina só, um rio profundo, ela tinha que nadar, às vezes carregando uma pedra. Impossível, ninguém conseguiria fazer uma coisa dessas. E ela acabava morrendo. Então, se ela morresse, era prova que realmente ela era culpada. Nesse caso, o livro de Números, que conviveu com essas leis que eu acabei de mencionar para vocês, ele deu um passo além. Qual é o passo além? A possibilidade de que a mulher esteja falando verdade. Se o marido tem, como disse a Bíblia aqui, um excesso, um espírito de ciúmes em relação a ela, o sacerdote não a condena apenas por causa do espírito de ciúmes do marido, nem a manda nadar num lago, num rio cheio de piche para ela morrer afogada. De maneira nenhuma. O sacerdote chama a mulher e fala o seguinte: olha, eu vou colocar esse copo aqui com terra, com água santa, e você vai beber. Se você estiver falando mentira, você está pedindo que as maldições de Deus caiam sobre você.
Eu sei que alguém pode pensar, eu mentiria, mas naquela época havia um respeito, um temor do sagrado muito maior do que temos hoje. Então é como se eu falasse assim, olha, eu não vou questionar. Se você falar, eu vou acreditar, mas Deus está vendo. Hoje, nem criança dá bola para isso, infelizmente. Porém, no passado, as pessoas valorizavam muito o temor do sagrado, porque eu posso mentir para você, eu posso mentir para o juiz, eu posso mentir para todo mundo, mas eu não posso mentir para Deus. Então, uma forma que você tinha de angariar a verdade de uma pessoa seria dizer: você jura que está falando a verdade? Você está disposto a arcar com as consequências de amaldiçoamento da parte de Deus se você estiver mentindo? A pessoa tinha que estar muito fora de si ou com um caráter muito contaminado para, depois dessa afirmação, falar sim, mesmo estando mentindo. Como eu falei, é uma respeitabilidade pelo sagrado que hoje se perdeu. Por isso, até que com o tempo, Jesus falou: olha, não jurem nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, tá certo? Seja a palavra de você sim, sim, não, não. Por que Jesus falou isso no Novo Testamento? Porque já na época de Jesus, alguns estavam perdendo o respeito pelo sagrado e estavam fazendo juramentos pelo santuário, pelo templo, por Deus, juramentos falsos. E uma das coisas que era abominação no Antigo Testamento era jurar falsamente em nome de Deus. E caso a mulher falasse, juro, eu não cometi adultério, e tomasse lá a água amarga, o marido não podia condená-la nem puni-la. E mesmo quando o marido ia levar a mulher diante do sacerdote, acusando-a de adultério ou suspeitando de um adultério por parte dela, o marido tinha que levar consigo uma oferta memorativa. Por que a oferta memorativa? Ele tinha que ir com a disponibilidade de perdoá-la. Percebeu? Ele tinha que ir com a acusação, mas junto com a acusação levar uma oferta memorativa por ela. Ou seja, ele tinha que ir com a disponibilidade de perdoá-la. Isso é muito bonito. Isso, ao contrário de misoginia, coloca a lei do Deuteronômio num patamar muito mais avançado do que as leis que eu encontro em Mari, na Babilônia, ou mesmo em outras regiões ali do Antigo Oriente Próximo. Bom, o nosso horário está terminando e a nossa aula vai ficando por aqui, mas semana que vem nós continuaremos tratando de outros assuntos do livro de Números, então não perca o nosso encontro. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.